Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindo a mais uma aula desse curso de Price Action avançado. Eu sou Diógenes e, conforme eu havia dito no último vídeo, eu havia esquecido de um padrão bastante conhecido de vários candles, conhecido como topo duplo ou fundo duplo, dependendo de for uma tendência de alta ou uma tendência de queda, ok? E eu acho que é importante introduzir colocar o topo e fundo antes de falar dos outros padrões, do RRC, bandeira, inside bars e rompimento, falso rompimento. É, então, vamos lá falar do topo duplo e fundo duplo. Bom, conforme já está escrito, ele é um padrão de rejeição e ele é caracterizado exatamente pelo que o nome dele quer dizer. Esse padrão acontece quando aparece no gráfico dois topos mais ou menos de mesmo nível ou dois fundos mais ou menos de mesmo nível. Ok? Imaginamos uma tendência de alta em que acontece esse movimento. Opa, peguei a ferramenta errada. Acontece esse movimento. Topos e fundos cada vez mais altos e etc. Nós sabemos que os compradores estão dominando a situação aqui, certo? Empurrando o preço cada vez mais para cima. E imaginamos que em um ponto aqui, por exemplo, o mercado dá a retração, normalmente, como faria em qualquer outra situação do mercado, e os compradores entram novamente com força total para continuar essa tendência de alta. Mas acontece que os compradores já estão cansados, ok? E quando eles tentam ultrapassar a máxima do movimento anterior, que essa aqui foi a máxima do movimento anterior, eles não conseguem. Se nós prestarmos atenção, é exatamente isso que veio acontecendo ao longo de toda a tendência. Aqui os compradores conseguiram levar a resistência anterior. Aqui os compradores conseguiram levar a resistência anterior. Aqui os compradores conseguiram levar a resistência anterior. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Mas quando aparece um topo duplo, não é esse o caso. Os compradores, logicamente, empurram até uma certa altura e a partir de um momento eles começam a perder as forças. E eles fazem isso aqui. Certo? Aqui nós temos topo, topo mais alto que o anterior, 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 e aqui nós temos topo mais alto que o anterior, e aqui nós temos dois topos do mesmo nível. Isso aqui é um sinal vermelho para a gente, um sinal de alerta de que os compradores, que durante toda essa tendência de alta, eles vieram dominando completamente o mercado. Nessa situação, eles já não estão com toda aquela energia que eles estavam aqui no começo da tendência, certo? É, enfim, trazendo isso para termos da psicologia do mercado. Aqui os compradores eles estavam completamente fortes e os vendedores foram apenas cedendo terreno. Agora imaginamos aqui como essa linha vermelha, o topo aqui em cima, sendo a linha de fronteira de resistência entre a força compradora e a força vendedora. Mais para baixo, os compradores conseguiram ultrapassar os territórios aqui dos vendedores e jogaram o preço mais para cima. A situação aqui é completamente diferente, certo? Aqui agora os compradores não tiveram força suficiente para conseguir romper essa resistência. Essa resistência ela pode ser temporária e ela pode indicar o fim dessa tendência de alta. Então, enquanto os compradores vinham com força aqui, nesse momento, a partir do momento que nós vemos um topo duplo, isso aqui pode significar que os vendedores entraram dentro do mercado dispostos a lutar aí pelo seu território, ok? Então, o topo duplo ele é composto de três partes. Ele é um pouco parecido com o ombro, cabeça, ombro. Nós temos, deixa eu pegar aqui uma ferramenta. A primeira parte sendo o primeiro topo. Nós temos a segunda parte sendo o segundo topo do mesmo nível, mais ou menos. E assim como no caso do ombro, cabeça, ombro, nós temos a linha do pescoço, que é nada mais nada menos esse ponto que une os dois movimentos.
ok? Esse ponto aqui que une o ponto de suporte. Esse ponto aqui foi suporte, portanto ele pode funcionar como suporte novamente. E esse é o nosso ponto principal de interesse quando nós identificamos o ombro, cabeça a ombro. Ok? Deixa eu apagar um pouco que já ficou borrado. Então olha só, nós temos um topo, o preço cai, por exemplo, até aqui. O preço sobe lá em cima de novo, encontra resistência nesse ponto. Foi resistência aqui nesse ponto e ele funciona como resistência novamente. E o preço cai. O nosso ponto principal de interesse é a linha de pescoço. Ok? Sendo que o topo duplo, ele apenas sinalizou para a gente uma fraqueza por parte dos compradores. Os compradores vinham dominando o mercado. E nesse ponto aqui, os compradores não conseguiram empurrar o preço mais para cima. Os vendedores entraram e dominaram a situação, certo? Isso aqui, o topo duplo, ele apenas mostra para a gente a situação do mercado em que os compradores possivelmente estão cansados e darão lugar a uma tendência de queda. Mas o nosso ponto de interesse, onde nós queremos negociar, é na linha de pescoço, nessa zona aqui. Uma vez que acontecer o rompimento dessa linha de pescoço é onde nós queremos entrar vendidos. Isso aqui também é verdade para o lado oposto, certo? Imagina que o preço vem caindo, faz um fundo aqui embaixo, aí ele faz um fundo duplo aqui e ele sobe. O que sinaliza para a gente que os vendedores já estão cansados, a força vendedora, é o fundo duplo. Ou seja, 1, 2, certo? Mas o que realmente vai sinalizar, ou que pode sinalizar para a gente uma oportunidade de compra, é a linha do pescoço, que é essa zona aqui. Uma vez que acontecer o rompimento dessa linha, é onde nós podemos procurar por uma oportunidade de compra. De certa forma, o topo duplo e fundo duplo, ele mostra para a gente uma situação do mercado bastante comum. Na verdade, ele pode sinalizar duas situações. Nós temos a tendência de alta, o preço está subindo e etc. E aqui nós vemos, por exemplo, um topo duplo. Ele pode sinalizar duas situações. Que essa tendência de alta ela está chegando ao fim. Daqui pode ser que o preço comece a cair, forme uma tendência de queda. Ok? Ou ele pode sinalizar ainda que depois da tendência de alta, o preço não necessariamente vai cair e despencar, mas vai entrar em um período de range ou lateralidade. Certo? O que vem depois desse range, imaginamos aqui, ó, ele pode ser que ele entre em um range andando de lado sem direção, para depois desse range ele tem duas situações. Ele pode cair ou então ele pode continuar subindo. Okay? Não sabemos, não tem como nós sabermos isso antes de que aconteça. E o topo duplo é a primeira indicação dessa situação. De qualquer forma, ele mostra rejeição. Okay? É quando o mercado não quer um preço. Imaginamos que o preço começa aqui embaixo a 1,20, ele vai subindo. Quando chega lá a 1,40, o mercado decide que não quer esse preço. Portanto, ele começa a rejeitar e o primeiro sinal que nós geralmente vemos é um topo duplo. Certo? Isso é válido tanto para mercado de alta quanto para mercado de baixa. E ele pode indicar uma reversão da tendência. Vamos dar uma olhada em algum gráfico, em gráficos reais. Nós temos aqui o AUD/USD. Vamos voltar um pouco. Eu quero procurar fundos duplos que sejam extremamente claros e visíveis. Nós podemos visualizar um aqui, fundo e fundo. Isso aqui constitui um fundo duplo, ok? Se nós unirmos as duas linhas,
os dois pontos, vamos ver que nós temos aí um fundo duplo. Aqui nós temos também um fundo duplo. Não precisamos esperar que o mercado faça um fundo duplo, um topo duplo exatamente do mesmo nível, porque isso o mercado não é perfeito e geralmente não acontece, ok? Vamos ver aqui o que mais. Aqui nós temos um topo duplo, muito bem. Ok? Aqui sendo um topo e aqui sendo outro topo. Aqui nós temos um fundo duplo, dando origem a um movimento de alta, fundo e fundo duplo. Aqui nós temos um topo duplo, dando origem a todo esse movimento de queda. Topo duplo e fundo duplo é bastante comum de acontecer dentro do mercado, certo? Fundo e fundo duplo. Aqui nós temos também uma espécie aqui de um topo duplo. Na verdade aqui é topo triplo, certo? Nós também podemos ter situações do mercado em que acontece o fundo ou topo triplo ou até mais, geralmente quando existe um range. Aqui nós também temos um fundo duplo. Fundo, todo esse movimento de alta. Aqui nós temos um topo duplo. Topo. Vamos ver o que mais. Aqui nós temos quase que um topo duplo. Houve um falso rompimento ali. Aqui nós temos, de fato, um topo duplo. E isso é sinal de rejeição. Certo? Isso, eu estou olhando no gráfico de 1 hora, mas isso ele pode acontecer e acontece em qualquer período. Qualquer time frame, isso acontece. Aqui, por exemplo, em H4, nós temos um fundo duplo. Fundo duplo, todo movimento de alta. Aqui, inclusive, nós temos até um ombro, cabeça, ombro aqui, para a gente desenhar. Isso aqui é tudo questão de prática, certo? Uma vez que você consegue treinar os seus olhos, você apenas de bater o olho você já identifica o padrão ou não. Ok? Bom, eu acredito que ficou bastante claro a respeito do topo duplo, fundo duplo e tudo que eu acabei de explicar. É bastante comum e é um padrão bastante confiável, de certa forma bastante confiável. Quando você identifica um topo duplo, um fundo duplo em uma zona de resistência muito importante, preste atenção porque pode existir uma boa oportunidade de venda. Ou se você identificar um topo duplo, um fundo duplo em uma zona de suporte muito importante, pode haver uma boa oportunidade de compra. Ok? Bom, pessoal, é basicamente isso. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.